grande dia do Senhor. Eu sou Pablo Duarte e este é o canal Jesus está voltando. Antes, quero que você compartilhe, aperte no like, se inscreva no canal e comente o que você achou dessa mensagem. E aperte no sininho para que você receba novas notificações de novos vídeos. Gente, sem mais delongas, eu tenho percebido que a maioria dos adventistas do sétimo dia não tem se preocupado tanto com a volta de Jesus. Deus está pronto para resgatar o seu povo. O Senhor está pronto para resgatar e salvar a sua igreja. O problema é que a sua igreja, tanto por parte dos jovens como das pessoas mais experientes, e principalmente da liderança da igreja, não tem pregado mais da volta de Jesus. Tem pregado acerca de temas corriqueiros, temas irrelevantes. É preciso que nós, como adventistas do sétimo dia, levemos o Evangelho a sério. Porque Jesus está voltando e nós estamos ainda brincando de ser adventistas do sétimo dia. E as coisas estão acontecendo e nós estamos brincando com coisas sagradas. Porque o Evangelho em que Jesus nos confiou deveria ser pregado por homens. Que na verdade os anjos queriam pregar e propagar o Evangelho. Mas nós estamos sendo negligentes nesse ponto com relação a divulgar o Evangelho. Veja só o que diz no livro de Sofonias. Livro de Sofonias. No seu capítulo 1, verso 14. Sofonias, capítulo 1, verso 14. Diz assim: o grande dia do Senhor está perto e vem chegando depressa. Será um dia terrível, em que até os soldados mais valentes gritarão de medo. Gente, até o profeta Sofonias diz que Deus está perto. O dia do Senhor está próximo. E o que nós estamos fazendo para divulgar o Evangelho? É preciso que nós paremos de brincar com o Evangelho. É preciso que nós paremos de brincar com as coisas de Deus, porque Deus nos confiou essa tarefa de pregar o Evangelho. De dizer que Ele está voltando, porque a igreja adventista do sétimo dia, com relação aos líderes da igreja, não está mais divulgando a volta de Jesus, nem no canal da Novo Tempo. E nós temos essa incumbência
de pregar o Evangelho. E Deus nos incumbiu a pregar o Evangelho para as pessoas e dizer que Jesus está voltando. Deixemos as brincadeiras de lado. Deixemos as coisas seculares de lado. Vamos levar o Evangelho a sério. Vamos divulgar a todas as pessoas que Jesus está voltando. Não adianta apresentar sinais que Jesus está perto de voltar, porque não estamos nem aí para isso. E Deus nos apresentou sinais de que Ele estava perto de voltar. E olhe só um detalhe, que Ellen White declara: o mundo está a olhar com satisfação para a desunião entre os cristãos. Agora eu pergunto, nós estamos se importando com isso? Porque o livro do Espírito de Profecia, Deus declara que o mundo está a olhar com satisfação para a desunião entre os cristãos. E o inimigo não está nem aí, não está nem um pouco importando se nós estamos unidos ou desunidos. Para ele tanto faz. Mas nós temos que acordar hoje para pregar o Evangelho e não ficar brincando de ser crente. Vamos levar as coisas de Deus a sério. Vamos deixar de passar mensagens de WhatsApp sem sentido. Vamos pregar o Evangelho e dizer às pessoas que Jesus está voltando. Porque os pastores da Novo Tempo não estão mais pregando sobre a volta de Jesus. Estão pregando sobre mensagens quase como seculares, como se estivesse pregando uma fábula. Porque a história de Jesus Cristo não é uma fábula, é algo real. A Bíblia é real. É um livro de fé e prática. Não é um livro comum, é um livro sobrenatural. E é um livro que Deus nos deixou para nos orientar com relação aos últimos acontecimentos, os últimos dias. Porque o que terá adiantado a gente saber tantas coisas que Ellen White nos advertiu e as profecias que Jesus anunciou através de Daniel, Ezequiel e os demais profetas. O que adiantou tudo isso se nós não estamos ligando para o que é mais essencial? Peço que nós clamemos a Deus que tenha misericórdia de nós e nos arrependamos de ficar brincando de ser crente, de ser evangélico, porque as demais denominações, não desrespeitando
denominações sérias, estão brincando aí de tirar espírito, de cair, de estrebuchar no chão, dizendo que isso é ato do Espírito Santo. E nós que temos nas mãos a verdade, não estamos estamos negligenciando, estamos perdendo a oportunidade de pregar o Evangelho com a verdade que Deus nos deu nas nossas mãos para que nós pregássemos o Evangelho. Ele nos deu a responsabilidade de pregarmos o Evangelho porque Deus está voltando. Jesus está voltando, Cristo está perto. Não é mais tempo, não tem mais tempo de a gente ficar trocando mensagens em redes sociais. Do que ter adiantado construir uma igreja enorme e não transformarmos o nosso coração, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, como dizem os pastores, como dizem os líderes, mas não só mudam as estruturas do templo, mas não mudam o caráter deles. Nós não temos mudado o nosso caráter. E temos que mudar o nosso caráter, porque se não mudarmos nosso caráter, não nos convertermos, não adianta nós olharmos para o céu. Porque Deus não vai deixar que pessoas que negligenciam e pelos quais Ele confiou a pregação do Evangelho entrar no céu de graça. Tem gente que acha que é fácil entrar no céu, porque o próprio Jesus disse, olha, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus, jamais entraremos no reino dos céus. Isso está em Mateus 5:20. Coloque a mão na consciência e pense um pouco. Nós estamos perto e Cristo está perto de rasgar os céus e nos buscar. Acorda, gente. Cristo está voltando. Nós temos que nos preparar hoje. Não é amanhã, não. A Novo Tempo não está pregando mais a volta de Jesus, não. Nós que estamos nas redes sociais, temos que ter a obrigação de pregar sobre a volta de Jesus, porque eles não estão pregando mais. Não veja os pastores na Novo Tempo pregar sobre a volta de Jesus com mais ênfase. O Apocalipse e as profecias de Daniel já passaram longe. Medite nisso, meu amigo. Que Deus nos abençoe. Porque esse é um alerta para jovens e pessoas experientes da igreja e líderes da igreja. Para que nós voltemos para Ele e entremos no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está próximo. E Jesus está voltando. Não brinquemos com o Evangelho. Não brinquemos com as coisas de Deus. Não faça das coisas de Deus um brinquedo. Porque os últimos que fizeram isso foram Nadab e Abiú e eles foram fulminados dentro do templo. Foram fulminados dentro do santuário, aonde eles não deveriam entrar. Brincando de hora social. Vamos acordar. Deus nos abençoe. E que oremos para que esse dia chegue logo. E nos acordemos para pregar o Evangelho
e nos empenhemos em pregar o Evangelho às pessoas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por tu existires na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos capacite a pregar o Evangelho eterno que o Senhor nos confiou, e abençoa a tua igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu amigo, passe essa mensagem para outras pessoas e que Deus abençoe a nossa vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Até mais.